Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo desta aula. Vamos verificar o número e o objeto de conhecimento. Estamos na aula número 13 e a nossa aula de hoje é revisão da nossa unidade número 1 e a avaliação na sequência. Então vamos lá dar início à nossa aula. Vamos recordar ao longo da revisão conteúdos sobre o continente americano e a gente começa falando sobre a divisão regional desse grande continente. Então a primeira divisão que a gente oferece a vocês é a regionalização física geográfica, que ela vai analisar ali a distribuição das terras, as características físicas, relevo daquele local. E assim, com essas características, a gente consegue dividir o continente americano em 3 grandes porções, olha só. Então, a primeira porção em verde que vocês observam é a região chamada América do Norte, onde eu vou ter Estados Unidos no meio, Canadá e México aqui embaixo, ok? Ao meio, a gente vai ter a América Central. A América Central ela vai ser subdividida em 2 porções, que é a porção continental e a porção insular, e é formada por 13 países. Na cor azul, a gente vai ter a América do Sul, na qual o Brasil faz parte, e os seus países também que estão aqui, os sul-americanos. Então, países como Venezuela, Argentina, Peru, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Então, quando eu falo na regionalização físico-geográfica, eu vou levar em conta a disposição territorial e quais são os aspectos físicos e geológicos desses países. Então aí vocês podem observar bem que são 2 grandes porções de terra, uma ao norte e uma ao sul, e uma faixa estreita de terra que vai unir essas 2 grandes massas. Então, físico-geográfica, América do Norte, Central e do Sul. Passando, a gente vai falar sobre a regionalização histórico-cultural. Nessa eu vou ter apenas 2 grupos de países. Em vermelho eu tenho o grupo da América anglo-saxônica, que é composta por Canadá e Estados Unidos, e todos os outros demais países são os países da América Latina, então do México, que ficaria mais ao norte, até ali o extremo sul, Argentina e Chile, tudo será a América Latina. E vai se levar em conta aí a colonização que esses países sofreram, o idioma, a religião e principalmente a economia que esses países apresentam. Isso porque quando a gente vai utilizar, por exemplo, somente o idioma, a gente vai verificar que a maioria desses países vão derivar do idioma do latim. No entanto, muitos outros países, como por exemplo a Guiana, o seu idioma oficial é o inglês. O idioma mais falado é o inglês, então não vai condizer com a língua latina. Então, quando a gente está falando de regionalização histórico-cultural e econômica, a gente vai colocar esses dados, e a maior parte desses países está ali em países emergentes ou países subdesenvolvidos. Então, ali, com exceção Estados Unidos e Canadá, América anglo-saxônica, e todos os demais países fazem parte da América Latina. A gente passa a falar agora mais especificamente da América anglo-saxônica, mas primeiro a gente vai verificar a expansão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele começou pequeno, estreito, ali uma faixa de terra ali ao longo do Oceano Atlântico. No entanto, após a sua independência, ele foi ampliando seu território em direção ao oeste, e é isso que a gente vai recordar com a professora Adriana de História. Olá, eu sou a professora Adriana Cabral, do Componente de História, e vou falar para vocês um pouco sobre a formação das 13 colônias e a expansão para o oeste. Vamos lá. Os Estados Unidos eles começam a partir então ali da formação das 13 colônias. Essas 13 colônias nós podemos então caracterizá-la em 2 partes. A primeira parte são as colônias do norte, que ela está muito ligada, então, ali às madeireiras, é um tipo de colônia de povoamento, e elas também estão muito ligadas ali à economia pesqueira.
A parte, então, do sul, ela está muito ligada ali com a economia da monocultura, do plantation, principalmente do algodão, e se utilizava muito da mão de obra, então, aí, escrava, tá? Então, nós temos nessas 13 colônias algumas características dessa parte do norte, então, ligada às madeireiras, e a parte do sul, então, ligada a essa economia do algodão e mão de obra negra escravizada. A partir de 4 de julho de 1776, nós temos, então, aí a Declaração da Independência, o que significa que agora nós somos países independentes e não dependemos mais da nossa antiga metrópole, tá? Então, a partir disso, nós vamos ver, então, a Constituição realmente dos Estados Unidos e essa parte da expansão para o Oeste. O que é, então, essa marcha para o Oeste? Nós vamos nos expandir territorialmente, realmente. A partir, então, dessa formação das 13 colônias, nós vamos, então, para outra parte, até chegarmos, então, ali ao Oceano Pacífico. Então, vamos lá. Algumas terras nós ganhamos pós aí a independência dos Estados Unidos, né? Lá, então, da Inglaterra. Okay? Alguns territórios nós, então, guerreamos e conseguimos ganhar através dessas guerras, como, por exemplo, o Novo México e o Arizona. E, por exemplo, a Louisiana, eles compraram, então, aí, né, lá dos franceses, ok? E o Alasca, eles compraram também lá do Império, então, Russo. Isso significa, então, que eles vão se expandir para, né, em direção ao Oceano Pacífico, ok? E a partir disso é o que nós chamamos, então, de marcha para o Oeste. Eles também acreditavam que eles estavam levando o quê, né? A civilização, né, mesmo a cultura, então, se expandindo lá para essa marcha, então, do Oeste. Então, aí, como vocês podem observar, a professora Adriana, ela colocou essa expansão, né, dos Estados Unidos em direção ao Oceano Pacífico como um movimento chamado Marcha para o Oeste, aonde ele vai guerrear, vai conquistar terras através dessas guerras, comprar e também vai acabar ganhando alguns outros territórios a partir da sua independência. E agora a gente começa a falar da característica física, relevo e hidrografia dessa região. Então, falando agora sobre Canadá e Estados Unidos, que é a América Anglo-Saxônica, a gente vai destacar as 4 formas de relevo: depressão, planície, planalto e cordilheiras. E aí no lado oeste, né, eu vou ter aqui, ó, as montanhas rochosas do Canadá, começando aqui praticamente no Alasca, né, Canadá com o Alasca, desce aí o território oeste do Canadá e vai aí se prolongando também ao longo dos Estados Unidos. Aqui na região leste nós vamos ter os Montes Apalaches, na parte central dos países do Canadá e Estados Unidos eu vou ter a Grande Planície Central e toda essa área em verde são as planícies costeiras que eu vou ter ao longo desses 2 países. Quando a gente fala em rios, a gente vai destacar nos Estados Unidos o rio Mississippi e o rio Missouri, que vão estar aí fazendo uma grande rede fluvial na parte central dos Estados Unidos. Já no Canadá, a gente pode destacar o rio São Lourenço, que ele vai vir aqui a partir dos Grandes Lagos e vai desaguar no Oceano Atlântico. E a gente também pode destacar aqui o rio Mackenzie, que vai desaguar no Oceano Glacial Ártico. E aí a gente parte para falar sobre o clima e a vegetação, né? Essas características físicas, geográficas que esses países apresentam influenciam diretamente nas características que a gente vai ter quanto ao clima e à vegetação. Então nós vamos ter quanto clima? Frio de montanha, clima polar, frio, temperado, mediterrâneo, semiárido, desértico e subtropical. Vou destacar para vocês alguns deles, como por exemplo o clima polar. O clima polar, que é aqui nessa parte norte, aqui a gente vai encontrar mais o norte do Alasca e essa parte aqui do Canadá. E a gente vai ter aí, por exemplo, a vegetação da tundra, que é aquela vegetação rasteira, como musgos e linques e pequenos arbustos. Vai ser frio o ano inteiro, com temperaturas negativas e nessa região pode acontece o solo permafrost, que é aquele solo que é congelado o ano inteiro. Descendo um pouquinho, a gente entra no clima frio, que ele vai ter também essa característica de baixas temperaturas, e a gente vai ter aí a floresta
de taiga, as coníferas, como os pinheiros, os abetos. Mais embaixo a gente vai ter, por exemplo, aqui o clima mediterrâneo, que ele vai estar aqui em uma pequena faixa do Canadá com os Estados Unidos, e esse clima ele vai ser um pouco mais seco, vai apresentar alguma vegetação mais esparçada, como pequenas árvores e arbustos. A gente pode destacar também o clima das pradarias. As pradarias vai ter como clima, climas mais quentes, porque elas vão ser gramas mais altas e pequenos arbustos também, então elas vão estar numa região de clima mais quente. E para finalizar, a floresta temperada, ela vai estar no clima temperado, onde a gente vai ter ali a predominância das 4 estações, bem distintas, e vai poder ali obter carvalhos, nogueiras como exemplos de vegetação. Ok? Fechando então as características físicas desse local, Estados Unidos e Canadá, a gente passa a falar agora mais sobre o Canadá. Que país é esse? Então, olha só, o Canadá ele é o maior país do continente americano, é o segundo maior, ele só vai perder para a Rússia, que a Rússia vai ter mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, o Canadá 9.984.670 quilômetros quadrados. O IBGE apurou, ali estima que essa população canadense seja em torno de 38 milhões de habitantes. Como é um país muito grande, essa população vai dar uma baixa densidade demográfica na distribuição em seu território, cerca de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Aí para vocês o mapa do Canadá. Então vocês podem observar tudo em verde, desde as ilhas até a fronteira com o Alasca e também ao sul com os Estados Unidos. Quando a gente fala em população do Canadá, a gente vai verificar que é uma população que é mais idosa, população que vive muito bem, com a expectativa em torno de 82 anos, uma expectativa elevada, e cerca hoje de 19,5% dessa população já possui mais de 65 anos. É uma população que está concentrada nas áreas urbanas, isso principalmente devido às atividades econômicas, à indústria, o comércio. 81,9% dessa população se encontra nas grandes cidades. E aí a gente verifica aqui também que há uma baixa taxa de fertilidade, apenas 1,5 filho por mulher, o que faz com que o Canadá seja um país que tenha políticas positivas para a migração, ou seja, se estimule a ida da população de outros países para o Canadá. No entanto, tem que levar em conta que existem alguns critérios que é visar atender justamente a porção que falta do mercado de trabalho. Então, teu trabalho tem que ter a ver com o que falta. Agora a gente vai falar do restante da América. A gente já verificou que a América anglo-saxônica é apenas Canadá e Estados Unidos. E o restante desses países fazem parte da América Latina. Mas também precisamos fazer uma subdivisão desse território. Olha só. Então a gente vai ter essa divisão regional, onde a gente vai ter 2 países que vão ser 2 regiões. Eu vou ter o México e o Brasil fazendo 2 regiões, ok? E aí eu vou ter agora as porções de território, onde eu tenho aqui a América Central, eu vou ter aqui as Guianas em azul, todo esse território em vermelho é a América Andina e aqui em laranja eu vou ter a América Latina. Então, para quando a gente vai estudar essa região, fica mais fácil eu subdividi-la. Então, eu vou ter 6 divisões regionais: México, América Central, Guianas, América Andina, América Latina e o Brasil para a gente estudar. E a gente vai verificar o que esses países têm em comum, que é justamente a colonização de exploração. E qual é o objetivo principal dessa colonização de exploração? Extrair as matérias-primas e as riquezas minerais que estão na colônia, para que a metrópole se beneficie. Então, na exploração, já diz o nome, a metrópole vai explorar as riquezas que existem na colônia, sejam matérias-primas, como o pau-brasil, por exemplo, que tínhamos aqui no nosso território, ou as riquezas minerais, como o ouro.
certo? Então, as metrópoles vão criar mecanismos das quais elas possam se beneficiar. E a gente verifica que isso foi colocado em prática na América, na África e na Ásia. E um sistema de plantation foi o principal difusor, não, é colocado em prática mesmo, a principal atividade, que era a monocultura, através de latifúndios, utilizando a mão de obra escrava. Lembramos da nossa cana-de-açúcar, né? As capitanias hereditárias, grandes terras, onde apenas um único cultivo era colocado ali em prática e era a mão de obra escrava que trabalhava realmente no campo. Para a gente comparar agora, a gente traz a exploração e a colonização de povoamento. Enquanto a de exploração, que era explorar os recursos naturais, né, os minérios, explorar as riquezas minerais, as riquezas que tinham como drogas do sertão, o povoamento ele buscava estabelecer assentamentos. E dessa forma, para defender aquele território, ele colocava, então, construíam suas fortalezas de forma permanente para que eles pudessem estar sempre ali e defender aquele território. Enquanto na exploração se buscava acumular riquezas e um dia voltar para a terra natal, no povoamento as famílias é que vinham com a intenção de construir uma nova sociedade. Certinho? Então a gente tem essas principais características que vão fazer a diferença entre exploração e povoamento. E a gente vai falar agora sobre a América Latina. A América Latina, ela é uma região que vai ter em comum a bacia do Rio da Prata, tá? Os rios principais, Uruguai, Paraguai e Paraná, e vão estar presentes, né, nos países que têm esses nomes, como Argentina, Paraguai e Uruguai. Para vocês agora o mapa da região da bacia hidrográfica do Rio da Prata, ok? E aí vocês conseguem identificar os rios principais. O Rio Paraguai, o Rio Paraná e o Rio Uruguai. E vocês vão observar que a bacia do Rio da Prata, ela vai além do que é Uruguai, Argentina e Paraguai. Ela também abrange aqui um pedaço da Bolívia e abrange um pedaço do Brasil. Mas quando a gente faz essa divisão, que a gente vai verificar quais são os países da América Latina, estamos falando apenas de Paraguai, Uruguai e Argentina, ok? E agora eu convido vocês aqui comigo para vocês verificarem justamente essa parte do relevo e da hidrografia. Então aqui, ó, nessa região, a gente tem Paraguai, Uruguai e Argentina, e em verde vocês conseguem observar aí grande parte da bacia hidrográfica do Rio da Prata. E puxando já para o nosso próximo assunto, a gente traz para vocês a Cordilheira dos Andes. Lembrando que a Cordilheira dos Andes, ela vem desde aqui de cima, olha, Canadá com Alasca e todas essas montanhas rochosas. Quando entram no México, as Serras Madres, elas vão chegar aqui pela Venezuela com o nome de Cordilheira dos Andes. E ela vai desde aqui, ó, Venezuela, desce pelo Equador, Peru, Bolívia, e aí Chile e Argentina. Por que a Argentina não vai entrar como América Andina? Porque ela já está classificada como América Latina, ok? Qual é, então, as características? Uma extensão territorial de 5,3 milhões de quilômetros quadrados, né? Uma população aí de 144 milhões, que vão ser população de ameríndios e mestiços. Os climas vão ser entre equatorial, tropical, deserto, mediterrâneo e temperado. E aí, fechando o nosso conteúdo, a gente fala sobre a América Central, que é justamente aquela porção de terra que fica bem no meio, né, entre a América do Norte e a América do Sul. Ela corresponde a só 2% do nosso território. No entanto, é a maior parte dos países, 20 países independentes estão nessa região. E a gente vai dividi-la em continental e insular, que a gente verifica agora aqui comigo a parte continental. Então, a parte continental ela é formada por 7 países. Então, lá em cima, Guatemala com Belize, descendo Honduras com El Salvador, mais embaixo, Nicarágua, Costa Rica e, por fim, unindo, né, a América do Sul, o Panamá. Agora, professora, por que América Central istmica? O que seria esse istmo? Vamos verificar?
O istmo nada mais é do que uma estreita faixa de terra que liga duas porções terrestres maiores. É justamente essa parte continental que liga a América do Norte à América do Sul, fazendo com que o continente americano seja um único bloco de terra. Agora a gente vai verificar a outra porção da América Central, a América Central insular. Já a América Central insular, ela vai ser composta por 13 países, né? 7 eu tenho lá na América Central continental e aqui eu tenho 13, onde eu vou ter Cuba, Bahamas, Trinidad e Tobago, as ilhas menores aqui como Santa Lúcia, Cristóvão e Neves, e também ali, por exemplo, os 2 países que dividem a ilha, como República Dominicana e Jamaica. Então a gente tem 20 países que vão estar dentro da América Central, e eu vou dividir 7 na América Central continental e os outros 13 na América Central insular. E aqui a gente finaliza a nossa revisão.